Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula hoje, da disciplina Informática Aplicada à Educação. Hoje teremos a oportunidade de ouvir e ver os vídeos produzidos, as videoaulas ou mini-aulas em vídeos produzidos pela turma, por todos vocês. E a dinâmica é o seguinte: vou apresentar o vídeo, nós iremos assistir, que eu também não assisti, então a oportunidade de todos verem o trabalho de todos. E no final, cada autor, né, Cauã está ali até preocupado, cada autor vai falar um pouco do seu processo de produção. Quais foram a sua intencionalidade pedagógica, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, quais foram as soluções que vocês utilizaram para essa produção. Tá certo? Então, vou iniciar aqui com Ana Beatriz. Então, deixa eu pegar aqui a Ana Beatriz, que é o vídeo dela que vai começar. Então, eu vou aumentar aqui para... Pode soltar, Ana Beatriz, certo? Já tá aí, fala alguma coisa para ver se a gente ouve, que eu não estou ouvindo. Eu tô pelo de Emily, o meu eu desisti. Depois Pronto. Eu vejo o que aconteceu. Então vou ligar aqui para a gente assistir, depois a gente... E eu tenho nome de podcast. Tá bom. Tá sem áudio. Ninguém tá escutando nada. Tá sem Eu ia áudio? comentar isso mesmo. Mas também não tá sem som, não. Deixa eu só ver aqui. Que eu tô com áudio aqui, mas se tá sem áudio eu vou ver qual é que está acontecendo. Vou voltar aqui todo. Tava sem áudio. Agenda. O celular aqui tá pegando áudio. Tá ouvindo agora? Não. Tipo Não, assim, né? eu acho que é o sinal para cada um assistir um em um e ir comentando o que achou do vídeo. E a gente aqui apenas debater quais foram os nossos pontos em relação a gravar o vídeo. Não, calma aí. Primeiro a gente tem que resolver aqui para sair o áudio do vídeo de Ana Beatriz. Depois a gente vê as outras possibilidades. Que eu tô aqui com ela, deixa me ver como é que eu vou fazer isso. O problema não é no vídeo, porque aqui, ó. Bem? Eu sou a professora Ana Beatriz Souza e venho na O aula de vídeo hoje. está correto, não é? Não, eu sei. Eu estou ouvindo aqui normalmente, eu estou ouvindo tudo certo. É só a Não é passagem. comigo. É nessa transmissão aqui que eu estou fazendo, o que é que aconteceu, porque não está saindo áudio de vocês, certo? Mas é só um minuto. Deixa eu me ver como é que eu vou. A iluminação tá boa, a qualidade. Eu tenho que passar para cá. Agora, deixa eu só ver como é que eu faço isso. Tá ouvindo agora aí? Tá ouvindo? Não, né? Não, deixa eu só começar de novo aqui. Porque aquele ele não tá passando para cá. Deixa eu pegar aqui meu sistema de áudio. Acontece, isso é bom acontecer, porque a gente vê que eu joguei... Os vídeos de vocês estão em outra aba. Deixa eu pegar aqui agora. Que eu separei tudo em uma aba só para passar. Agora, eu vou tirar aqui um pouquinho e voltar. Aula 3, sistema. É isso. Pronto. Por que ele não foi, gente? Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Beatriz Souza e venho Ô, professor, deixa aí. como o nosso organismo funciona, o corpo humano. Se você é aluno do 4º ou do 5º ano do ensino fundamental, fica nesse vídeo que você vai aprender. O corpo humano, órgãos e sistemas básicos, professora Ana Beatriz. O corpo humano é formado por diferentes sistemas.
sistemas que são compostos por órgãos que têm funções específicas e vitais para o funcionamento do nosso organismo. E hoje vamos conhecer 3 sistemas muito importantes: o sistema digestório, respiratório e circulatório. Como eu já havia falado, o que são sistemas do corpo? São grupos de órgãos que realizam funções específicas e funcionam como equipes. Cada órgão tem sua função, mas trabalham todos juntos. Pense assim, aluno, como se fosse um jogo de futebol. Para um time ganhar, é necessário que todos os jogadores participem, porém, cada jogador tem a sua função específica, não é isso? Um jogador é artilheiro, outro é lateral, outro é centroavante. No nosso corpo é a mesma coisa. Tem vários sistemas, times, os quais possuem órgãos, pense que eles fossem os jogadores, que desempenham funções diferentes, mas que trabalham juntos. Os jogadores trabalham juntos para ganhar uma partida de futebol. E os nossos órgãos trabalham em conjunto, os nossos sistemas trabalham em conjunto para manter o nosso corpo vivo, funcionando e realizando todas as atividades diárias. O primeiro sistema que vamos falar é o sistema digestório. E qual é a sua função? Bom, ele é responsável por transformar os alimentos em nutrientes, que dão energia e ajudam no crescimento. Também elimina aquilo que o corpo não aproveita e é o sistema que garante o combustível para o nosso corpo funcionar. Sistema digestório, principais órgãos. Foi falado agora que ele é responsável por transformar os alimentos em nutrientes, que dão energia e ajudam o crescimento. Esse processo é chamado de digestão. E quais são os órgãos que participam do sistema digestório e participam do processo de digestão, de absorção de nutrientes, de ganho de energia? Bom, a boca, né, que tritura com os nossos dentes o alimento, tem a quebra do alimento, e a saliva. Esse é o órgão principal, o primeiro da iniciação da digestão. Logo depois, esse alimento vai para o estômago, onde ocorre a mistura e transforma o alimento em uma pasta chamada quimo, certo? Ele vai para o intestino delgado seguinte, onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes daquilo que o seu corpo precisa para sobreviver. E o fígado e o pâncreas também participam desse processo, pois ele produz substâncias que ajudam na digestão, que auxiliam esse processo. Então, os principais órgãos do sistema digestório são boca, intestino delgado, estômago, fígado e pâncreas. E todo esse processo ocorre em conjunto para que o nosso corpo obtenha nutrientes necessários para viver. Sistema respiratório. Qual a função do sistema respiratório? Bom, é responsável pela entrada de um gás chamado oxigênio no corpo e a saída do gás carbônico. O oxigênio é essencial para a produção de energia e sem o sistema respiratório não seria possível viver. E quais os principais órgãos? Primeiro, essencial, o nariz, o qual filtra o ar e aquece o ar, certo? Pulmões, onde ocorre a troca de gases, pois sabemos que entra um gás e sai o outro. Que gás é esse? Entra o gás oxigênio e sai o gás carbônico, certo? Então, a respiração é essa troca de gases. Também temos a traqueia, que leva o ar até os pulmões. Ó, quando a gente puxa, o ar vai para os pulmões através da traqueia. Ela auxilia nesse transporte, e o diafragma, que é o músculo que ajuda na respiração. Então, todos esses órgãos são essenciais para que ocorra a respiração e consigamos, né, viver. Sistema circulatório. Qual a função do sistema circulatório? Bom, o sistema circulatório ele transporta os nutrientes para todas as células do nosso corpo, leva embora as impurezas e o gás carbônico e funciona como uma grande rede de transporte. Então, o sistema circulatório circula, ou seja, ele é uma rede de transporte, ele leva e ele traz também tanto nutrientes para o nosso organismo, para o nosso corpo, mas também ele leva aquilo que o nosso corpo não precisa, né, as impurezas do nosso corpo. Os principais órgãos é o coração. O coração ele bombeia o sangue e o sangue ele passa, né, pelo nosso sistema circulatório, levando esses nutrientes, oxigênio, células de defesa, tudo isso para o nosso corpo por meio do sistema circulatório. Vasos sanguíneos.
veias, artérias e capilares que levam o sangue para todo o corpo, certo? Então o coração ele bombeia o sangue ele é ejetado e ele vai através de veias, artérias, capilares, levando o sangue que tem oxigênio, nutrientes e células de defesa para todo o nosso corpo. Concluindo a nossa aula, alunos, o corpo humano é um conjunto organizado de sistemas que trabalham em harmonia, digestório, respiratório e circulatório, que são fundamentais para manter a vida, cuidar da saúde, alimentação, exercícios, higiene e sono. É essencial para que esses sistemas funcionem muito bem. Então, cuide do seu corpo, da sua rotina e da sua vida. Mas antes, não está acabando aqui não. Vamos responder algumas questões para ver se vocês aprenderam o assunto mesmo. Questão 1. O que são os sistemas do corpo humano? Letra A. Grupos de órgãos que trabalham juntos para realizar funções específicas. Letra B. Partes do corpo que não possuem função. Letra C. Apenas os ossos do corpo humano. Letra D. Apenas os músculos do corpo humano. Pense aí, 5 segundinhos. A resposta é letra A. Isso mesmo. São grupos de órgãos que trabalham juntos para realizar funções específicas. Lembre lá do jogo de futebol? Uma partida, para acontecer, precisa de um time, um sistema. E o time é composto por jogadores, ou seja, os nossos órgãos, que cada jogador realiza uma função específica, assim como os nossos órgãos. Cada um realiza uma função específica, fazendo o sistema funcionar. Questão 2. Qual é a principal função do sistema digestório? Letra A. Bombear sangue. Letra B. Transformar os alimentos em nutrientes. Letra C. Produzir oxigênio. E letra D. Controlar os movimentos. A resposta é... Letra C? Não. Letra D? Não. Letra A? Também não. Ou seja, é a letra B. Transformar os alimentos em nutrientes. Lembrem aí, sistema digestório, acontece a digestão. A digestão é a absorção de nutrientes. Então, transforma o alimento em nutriente. Questão 3. Em qual órgão se inicia a digestão? A digestão começa aonde, hein? Estômago, intestino, boca ou fígado? A digestão se inicia na boca. Sim, temos a participação do estômago, do intestino, do fígado, mas ele se inicia na boca. A partir do momento que pegamos o alimento, colocamos na nossa boca, nossos dentes trituram o alimento, tem a produção de saliva, aí ele vai para o estômago, temos a participação do intestino delgado e também temos a participação do fígado e do pâncreas, produzindo substâncias para auxiliar nesse processo. Quarta questão. Onde acontece a troca de gases no sistema respiratório? Nariz, pulmões, traqueia ou boca? A troca de gases acontece no nosso pulmão. Nós expiramos e inspiramos através do nosso nariz, certo? Nós pegamos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. Mas esse processo de troca desses dois gases acontece lá no nosso pulmão. É ele que auxilia. E a traqueia leva esse ar. O que o sangue transporta pelo corpo? Essa tá fácil. Apenas água, apenas oxigênio, nutrientes e células de defesa ou apenas nutrientes? Essa não tem como você errar, né? Pois é, letra C, oxigênio, nutrientes e células de defesa. Última questão, é uma questão reflexiva para você pensar aí na sua casa. Por que é importante cuidar da nossa saúde com uma boa alimentação, higiene, exercícios físicos e sono adequado? Será que essa questão tem ligação com alguns dos sistemas que a gente trabalhou hoje? Dica:
Tem sim. E essa pergunta só vai ser respondida na nossa próxima aula. E é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham compreendido e entendido sobre sistema circulatório, digestório e respiratório. Tranquilo. Beleza, parabéns aí pela apresentação. Deixa eu só mudar aqui o... Professor, eu não quero passar o meu... Não, mas calma. Deixa eu só... Ai, eu tô rindo tanto aqui sozinha. Fez o quê, rapaz? Ai, que vergonha! Deixa eu ver se eu consigo aqui. É rapidinho, só para comentar, eu não vou, as outras eu vou passar e não vou comentar não, mas essa eu vou falar rapidinho, só para a gente dar essa introdução. Foi bom, parabéns pelo trabalho, ela tem uma dicção muito boa e uma forma leve de falar, tal, perfeito aí a voz, a fala e o jeito, né, já de professora mesmo. Agora eu quero saber o seguinte, esse é um conteúdo que me parece assim para educação básica, acho que nem para o médio já a gente aprofunda mais. Mas é o seguinte, independente dessa intencionalidade que a Ana Beatriz teve, vamos pensar o seguinte, 1 hora a aula, lá 50 minutos, né? Você trouxe aparelho digestório, circulatório, respiratório, tudo isso em 10 minutos. Isso é o que a gente sempre percebe, que vocês estão fazendo o que vocês veem nós, os seus professores fazendo. Aí você, no vídeo de 10 minutos, você abordou um conteúdo que quantas horas aulas você abordaria esse conteúdo em sala de aula? Esse conteúdo, no mínimo, teria que ser passado separado, né? Não daria para dar 3 sistemas dentro de uma aula só, dentro de uma escola. Perfeito. Então é isso. A gente tem que entender que você está usando um recurso para que o seu estudante, seu aluno, ele veja ali em um outro momento, um momento assíncrono, como se chamava antigamente dever de casa, que seria um vídeo para instigá-lo, motivá-lo a trabalhar esse conteúdo inteiro nas suas salas de aula, e não condensar. Aí você percebe que é um monte de informação. Aí aquela tentativa de interação que você fez no final com os questionários é interessante, mas é você apresentando e respondendo, dando aquele tempinho para ele pensar como fosse um jogo, mas ele mesmo não interage. Percebe? Então, quando a gente pensa numa videoaula dessa de 6 a 10 minutos, não é para esgotar todo o conteúdo trabalhado, mas sim para, ou contando uma história, ou falando uma coisa, ou motivando, é para trazer esse aluno, ou levando para atividades assíncronas, né? Que a gente fala hoje assíncrono, mas é o que o pessoal fala, dever de casa, atividades de casa, não sei o que o pessoal sempre faz nas escolas aí. Então, nesse sentido. Aí, se fosse para uma apresentação no ensino à distância e tal, mesmo se fosse para lá, você no ambiente também não caberia a gente colocar muito, porque quem está assistindo chega num determinado momento que ele não vai absorver, internalizar tudo aquilo, e aí você vai na sala de aula dar o reforço, é como se você tivesse começado também do zero. Ele não serve nem para reforçar o que você trabalhou na sala de aula e nem para motivar um conteúdo que você quer iniciar, que você quer trabalhar. Mas, no mais, fora isso, para você foi 10, né? O jeito de falar, a leveza, o sorriso, tudo perfeito e tal, tranquilo. É só para a gente entender o que esse vídeo
naqueles minutos, poucos minutos, o que eu quero fazer para esse conteúdo que eu vou dar lá em uma unidade, né? Em 3, 4 semanas dentro da escola, trabalhando isso. Essa é a intencionalidade. Eu vou ver se eu consigo aqui de novo, mas eu fiz um negócio aqui que parece que não vai dar certo, não. Eu vou ter que voltar para cá. Eu vou tentar puxar essas abas daqui e trazer para a nossa, para o outro vídeo cá, para ver se eu consigo passar com som. Deixa eu só baixar aqui. Eu quero ver se eu consigo esgotar todas as aulas de vocês hoje. Agora abrir aqui, beleza. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu quero quem aqui? Agora é Larissa, né? É Larissa? Fala aí, Larissa. Tem que ser eu, porque depois de mim vai vir os melhorzinhos. A gente sempre começa com o pior para depois os melhores. É do ruim pro bom, é do ruim pro bom, professor. Aí o ruim já foi. Amiga, se o teu for ruim, eu não sei que diabo sou eu lá. Deixa eu ver aqui. Passar a Larissa. É esse aqui, né, Larissa? É esse? E outra, eu tô com vergonha, viu? Por favor. Eu sou tímida, professor. O problema é que eu tô passando aqui. Ô, Bia, disfarça pelo menos que tá rindo hoje. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir com a Larissa? Não, Não. né? Então eu vou voltar de novo. Deu mesmo. Eu tirei de um, botei para cá. Aí eu vou fazer aqui agora. Vamos ver como é que eu faço. Tela inteira, janela, janela. Pá, pá, pá. Não é isso que eu quero. Tenho que jogar ele para cá, para as guias do Chrome. Espera aí que eu já sei como fazer. Tudo tem que dar um jeito. Parar de estender, parei, pronto. E agora eu vou buscar a Larissa aqui. Compartilhar. Também não vai, ó. E dá esse monte de coisa que eu não quero. Aqui é ao vivo agora fazendo. Olha como apareceu. Espera aí. Vamos lá. Hoje o negócio ficou igual o de Mônica. Colocaram quebrante na ideia do senhor. Como? Deixa eu tentar botar. Colocaram quebrante na ideia do senhor. Comigo não funciona isso, não. Aqui é porque as tecnologias têm isso, né? Que ele estava funcionando certinho. Estou tentando colocar ele aqui no outro. Rapaz, calma aí. Posso fazer isso aqui. Deixa eu... Não, né? Olha que loucura. Quando eu pego a janela, ela não vem, né? Deixa eu ver se vai com som agora. Abrir. Só para ver se vai o som. Calma aí. Eu não estou ouvindo. Mesma coisa. Mas tudo bem, calma. Larissa não quer falar. Larissa jogou algum quebrante. Como foi, Larissa? É o quebrante, é? Você botou algum quebrante aí pra... Não foi eu coloquei quebrante, não, professor. Colocaram quebrante aí na apresentação. Eu vou trocar aqui, agora já sei. Pronto, vou tirar ela aqui. Vai ser até bom que eu vou fazer diferente. O áudio tá ali silenciado. O senhor não viu, não? Fez o quê?
O áudio ali tá silenciado. Cala a boca aí, Daniel. O áudio aí tá silenciado. Passe aí de novo, dirige a tela do negócio. Vou passar. Tava não. Agora eu vou tirar você daqui e pegar você de outro canto aqui. Cadê, Larissa? Aqui. Pronto, agora vai, viu? E vai, beleza. Sobre a sua função, estrutura. Gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre raiz, sobre a sua função, estrutura e anatomia. Bom, a raiz ela tem a função de fixar a planta no solo e absorver os nutrientes do solo para todo o corpo da planta. Esses nutrientes é água, sais minerais e entre vários outros. Ela também tem a possibilidade de armazenar e transportar substâncias para manter a planta viva. Existem dois tipos de raízes, a pivotante e a fasciculada. Aqui na imagem a gente consegue ver uma raiz pivotante. Ela tem essa estrutura no meio, a raiz principal, um pouco mais grossa e mais desenvolvida. Essa raiz principal ela nasce da radícula, no qual ela se desenvolve mais. E na raiz fasciculada a gente vê que a raiz ela é uma só. Tipo cabeleira, sabe? Parece cabelo. A radícula dela, ela não se desenvolve tão bem quanto na planta pivotante. A radícula da planta fasciculada, que é encontrada em monocotiledôneas, elas normalmente se degeneram. Bom, a estrutura da raiz, ela envolve a coifa, a zona lisa, a zona pelífera, a zona suberosa e o colo. Na coifa a gente encontra a proteção. É uma mucilagem que protege a área meristemática da planta, evitando que bactérias entrem e acabem matando a planta. Na zona lisa a gente tem os meristemas novos, são meristemas novos, que têm a capacidade de se automultiplicar para que assim haja crescimento da raiz. Na zona pelífera, como o próprio nome já diz, a gente tem pelos, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes da raiz para todo o corpo da planta. Na zona suberosa, a gente vai ter as raízes secundárias que nascem da raiz principal, normalmente a pivotante. E o colo é a transição da raiz para a parte aérea da planta, onde vai ter o caule, as folhas, os frutos e toda a planta em si. Aqui a gente tem a imagem mostrando onde é cada uma dessas zonas. Aqui em cima é o colo, onde a parte de cima seria o caule, a folha, os frutos e flores, e a parte de baixo, a raiz. A primeira parte aqui a gente tem a zona principal. Nessa parte a gente tem a zona suberosa, que é da onde nascem essas segundas raízes, estão vendo? Aqui a gente tem a zona pelífera, que é onde tem os pelos, que vai ser responsável pela absorção dos nutrientes e da água da raiz para a planta. Aqui a gente tem a coifa, que vai estar bem na ponta de cada uma dessas raízes para proteger e evitar que a raiz seja contaminada com bactérias e entre outros. A zona lisa, que vai ser responsável pela multiplicação e o crescimento da planta em si, e as raízes laterais, que são essas que saem da zona subderosa. Bom, existem diversos tipos de raízes, e entre elas estão as raízes tuberosas, que são responsáveis por armazenar nutrientes e substâncias tanto para o desenvolvimento da planta, quanto para o consumo de nós seres humanos. Aqui a gente trouxe o exemplo da batata doce e da cenoura. A gente também tem as raízes sugadoras, elas penetram o corpo de outra planta e ali retiram a seiva para se sustentarem. Na imagem aqui a gente consegue ver uma planta hospedeira utilizando o xilema e floema de um tronco para poder sobreviver. E aqui na outra imagem a gente tem outro exemplo de erva passarinho. As raízes tabulares, elas são achatadas e se assemelham literalmente a uma tábua. Normalmente elas são de árvores de grande porte e uma larga estrutura para poder conseguir sustentar a árvore. Como aqui a gente tem, tá vendo? Essas estruturas que tem até crianças brincando, não sei se vocês conseguem enxergar. A gente tem raízes aquáticas que auxiliam na absorção de nutrientes e são obviamente encontradas em plantas aquáticas. Tem as raízes respiratórias, que estão presentes em plantas que são encontradas em solos com baixo oxigênio, como as orquídeas e em manguezais também. E tem plantas estranguladoras, que diferente das plantas sugadoras, elas acabam matando a planta a qual elas se hospedam.
como a mata-pau. Vocês estão vendo? Ela literalmente usufrui de toda a seiva, não deixando o suficiente para que a outra planta consiga sobreviver. Agora, uma parte muito importante da planta é a sua anatomia. Entender como ela é por dentro e como funciona todo esse processo de transporte de seiva e a sua organização celular. Sua estrutura ela envolve 3 tipos de tecido: o sistema dérmico, o sistema fundamental e o sistema vascular, sendo composta por parênquima, por meristema, por xilema, por floema e vários outros. Aqui na imagem a gente consegue observar uma raiz e o que é que tem presente na sua anatomia. Na parte externa a gente observa aqui na epiderme, que é o sistema dérmico, pelos radiculares. Aqui no interior a gente encontra a medula, que é um córtex, que é um parênquima de preenchimento, na verdade. Aqui a gente encontra floema e xilema, que são do sistema vascular responsável pelo transporte da seiva, tanto bruta quanto elaborada. E a gente encontra a parênquima, que é o córtex, que vai ser responsável também pelo preenchimento do espaço da planta, onde não há esse sistema vascular. A gente tem a coifa e o meristema apical. Começando pelo sistema dérmico, que é o sistema externo da anatomia da planta. A gente tem a epiderme, que são células vivas, aclorofiladas, ou seja, não possui clorofila, unicelulares, não tem lignina, possui parede primária e uma cutícula fina. E, em específico, nas raízes vão apresentar pelos, já que esses pelos vão ser responsáveis por absorver os nutrientes para levar para o corpo da planta. Aqui na imagem a gente consegue observar essa estrutura aqui, é a epiderme. E esses aqui são os pelos que ficam na superfície da epiderme. Ela vai ser responsável pela absorção do nutriente do solo para todo o corpo da planta. Ainda na raiz, a gente tem o sistema fundamental, que vai ser o parênquima. O parênquima ele vai ser responsável pelo preenchimento e armazenamento de substâncias. Vocês viram no começo que alguns tipos, como as raízes tuberosas, armazenam amido. E esse amido é armazenado no parênquima. Aqui a gente tem 2 tipos de parênquima: o parênquima medular e o parênquima cortical. No parênquima medular, a gente encontra normalmente tanto nas plantas de monocotiledônia quanto nas plantas de eudicotiledônia. Já o parênquima medular, a gente só encontra nas plantas de monocotiledônia. Aqui, essa estrutura aqui, roxa, da imagem, é o parênquima cortical. Aqui a gente tem a epiderme na superfície, a exoderme, que é uma estrutura abaixo da epiderme, que vai garantir ainda mais a proteção da planta para que não entre metais pesados dentro do seu interior. E aqui a gente tem o parênquima de preenchimento. O sistema vascular ele vai ser responsável pelo transporte da seiva, tanto elaborada quanto bruta, que é o xilema e o floema, que vai ser de extrema importância para que a planta ela se mantenha viva. O xilema ele é responsável pelo transporte da seiva bruta, que são os sais minerais e a água, que vai ser absorvida da raiz através dos pelos que estão na epiderme. Enquanto o floema ele é responsável pelo transporte da seiva elaborada, que é produzida através da fotossíntese. Aqui na imagem a gente consegue ver um pouco da estrutura interna da planta, dando foco no xilema e no floema. Aqui ó, é a epiderme, como a gente já viu, os pelos, o parênquima cortical, e aqui no meio a gente tem em vermelho o xilema, que é responsável pelo transporte de água e sais minerais. E aqui, em amarelo, esses pontinhos, a gente tem o floema. Os dois estão sempre acompanhados. Se tem um, obviamente que tem que ter o outro. Como eu já havia explicado, existem 2 tipos de planta, a monocotiledônia e a eudicotiledônia. Nas eudicotiledôneas, a gente tem apenas a presença de parênquima cortical. Já na monocotiledônia, a gente tem a presença de parênquima cortical e o parênquima medular. A organização do xilema também é diferente nas duas. Enquanto na eudicotiledônia a gente vê que o xilema ele cruza em um X, em formato de X, no interior da planta, aqui na monocotiledônia ela forma um círculo e é acompanhada do floema à sua volta. E a mesma coisa acontece com as dicotiledôneas. Aqui a gente tem mais uma imagem de raiz, que neste caso é de monocotiledônia. Por que de monocotiledônia? Porque a gente vê que aqui no meio há um vazio, e esse vazio é o parênquima medular, que preenche o interior da planta. Enquanto a de eudicotiledônia é assim, o xilema ele fica em formato de X. Enfim, gente, esse foi o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado muito. Aqui estão algumas referências de livros para caso vocês tenham interesse em pesquisar um pouco mais.
E até mais. Beijinhos. Pronto. Beleza, parabéns também. Olha, você recai no mesmo caso de Ana Beatriz. Sobre o quê? Cala a boca daí. Quanto à apresentação, o jeito de vocês está perfeito. Vocês Sim. traz toda uma alegria, né? Uma coisa legal na fala, a dicção boa, tudo bom. A única coisa que, olha, quantos conceitos Larissa trouxe ali, que até para a gente que conhece alguma coisa, já fica difícil você acompanhar. Imagine para quem está sendo apresentado esse conteúdo pela primeira vez, de forma mais aprofundada. Aí você começa a ter, em 10 minutos, aí recai na mesma coisa de lá. Em 10 minutos você falou de floema, xilema, a tipo de raiz, E outra coisa, posso só comentar? muita informação ao mesmo tempo. Quando você tem muita informação, vocês acreditam que isso vai ter algum benefício de aprendizagem para o seu aluno? Não, mas é meio complicado, professor, a gente gravar um vídeo sendo introdutório ao assunto e não falar sobre isso, porque isso não é nem a metade do conteúdo. Igualmente de Bia, que só falou por cima. Calma aí. Não estou criticando aqui, não. Eu quero que vocês entendam. E é natural que vocês façam isso, porque é o que vocês recebem em toda a formação, até hoje na universidade. É esse tipo de formação. Aí você vai e expõe, joga todo o conhecimento, as palavras científicas das plantas, das raízes e tal. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: quando a gente sai do centro do que eu vou ensinar, aí você está trabalhando com a educação centrada no ensino. O que eu vou ensinar, o conteúdo que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, trouxe... Como a Ana trouxe os questionários, você jogou ali, estava até meio escuro, mas eu entendi que você estava com o projetor, aí para dar aquela visão ali melhor. Beleza, tudo isso é certo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tiro o centro de o que eu vou ensinar e como vou ensinar para como é que o outro aprende, aí eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que entender isso. Senão eu vou repetir, ser um reprodutor de um modelo que já não está mais cabendo dentro dessa nova realidade, sabe? Não é crítica, não é para dizer que está ruim, que está bom, não. O jeito de você está perfeito. Agora, o único desafio meu é fazer vocês entenderem que eu preciso trazer o centro da educação para a aprendizagem. E uma aprendizagem que seja significativa. Mesmo que, nesse caso seu, e de Ana e de Larissa, haja alguma aprendizagem ali, por assistir várias vezes, é memorística. É porque é uma forma do ensino tradicional. E é natural que vocês façam isso, porque é a única referência que vocês tiveram desde a criança lá, desde os primeiros anos. Percebe? E para a gente sair desse lugar que a gente passou a vida toda sendo feito assim, é como se eu tivesse como o pessoal fala da viagem astral, né? É sair e me olhar de fora. É como se eu me saísse e me visse de fora. Então, a mesma lógica é isso aí na educação. É você pensar como o outro aprende e aí trabalhar os conteúdos. Esse aqui é um recurso dentre tantos outros que vocês terão dentro da escola para fazer esse processo de aprendizagem acontecer. Que é isso que é a mágica, né? É quando o outro aprende. E quando o outro aprende, de fato, houve ensino. Mas vou pegar Neemias aqui agora, rapidinho. Professor, rapidão, eu só ainda não entendi. Eu só ainda não entendi, velho. O que você não entendeu? É porque assim, ó, eu acho que possa ser a forma que o senhor está falando, que eu não estou conseguindo interpretar. Dentro da sala de aula, é mais fácil a gente desenvolver isso, porque a gente conhece cada aluno que vai estar lá, a gente vai ter esse contato de interpretar a forma que eles vão aprender. Como é que por um vídeo a gente vai fazer isso? Não tô reclamando de nada do tipo, não tô vendo como julgamento. Eu só não entendi o que o senhor quer. Não expliquei bem.
não estou dizendo para você que você tem que estar numa sala de aula ou fora de sala de aula. Estou dizendo, você tem uma turma, imagine, você fez o concurso para um colégio lá do estado e vai pegar uma turma de biologia. Você tem várias turmas e você vai dar aula durante a semana. Esse é o cenário. Nesse cenário, você vai encontrar com essas turmas dia tal, toda semana, horário tal. Não é assim? Aí você dá aula e vai. Você tem um conteúdo para o ano inteiro, que já está pré-determinado lá pelo MEC, que já vem. Nesses conteúdos, eu vou ter vários recursos, desde a lousa do quadro, de um retroprojetor, como você usou, tem tantos outros recursos. Reálias, que eu posso trazer, a biologia é ótimo para reálias, né? E aí, o que é que eu faço? Eu tenho um recurso que eu posso fazer uma vídeo. Esse vídeo pode ter várias intencionalidades. A primeira pode ser um vídeo de introdução e motivatório. Pode ser um vídeo posterior àquele conteúdo que eu já trabalhei na sala, como um reforço para que o estudante faça suas atividades de casa, certo? Então, isso aqui não é uma aula dentro, como se você estivesse dentro da sala de aula. Isso aqui é um recurso para você complementar a sua sala de aula. Então, essa é a grande lógica. Se você ficar pensando que eu estou falando aqui para ninguém, você está falando para a sua turma específica. Não mais para uma coisa aleatória. Então, se eu não fizer o exercício de imaginar o meu cenário enquanto profissional, dentro da sala, e como eu vou planejar esse curso durante o ano com minha turma, que é a mesma turma que eu vou ficar o ano inteiro, aí eu tenho que separar. Então, são coisas diferentes. Isso aqui não é videoaula para você jogar lá ao Léo. É apenas uma parte de todas as atividades que você vai fazer durante o ano com os seus alunos, com as suas turmas. E é um recurso importantíssimo, porque ele fica ali para que ele retorne, caso esqueça, caso queira rever, certo? Aquilo, tudo que foi trabalhado durante uma unidade, enfim, tem vários motivos. Seria tipo um ponto no meio do assunto todo. Não é só um ponto. Ele tem... Qual é a intencionalidade? Você quer falar sobre raízes. Um vídeo introdutório. Como é que eu poderia fazer de 5 minutos? Vou usar reálias. Então, o que é que eu vou usar reálias? Você falou da raiz da batata, falou algumas tuberoses ali. Eu posso trazer no vídeo, mostrar aqui uma raiz e tal. Dá a imagem para o seu estudante, para o seu aluno, do que ele vai ver depois abstrato, com linguagem científica, com xilema, floema. Então, aquela introdução, você motiva, você aguça a curiosidade dele para que ele possa, no processo da aprendizagem lá, quando você for dar sua aula lá na sala e estiver falando, ele já tem uma referência do que você mostrou no vídeo. Aí você já está fazendo o Flip Classroom, né, que é a famosa sala de aula invertida. Só que você lá não trouxe aprofundadamente com nomes científicos. Você pode até trazer aqueles nomes que são do dia a dia dele, para na sala você aí reforçar o trabalho. Essa é a grande lógica de você fazer esse processo de aprendizagem e fazer com que o seu estudante se motive, goste de estar aprendendo aquilo ali. Falou, olha, eu vejo essa batata todo dia, mas não sabia que era assim. Não sabia que tinha essa questão. Não sabia como era essa produção do amido. E agora eu estou entendendo. Agora a coisa começa a fazer sentido para ele, aquela aula que você está dando. Então não é chegar aqui, jogar todo o meu conhecimento aqui em 10 minutos e falar, pronto, tchau. Percebe? E também não é só um ponto. Porque dentro de um conjunto de coisas, você tem as peças. Se faltar uma, aquela engrenagem não vai funcionar bem. Então não existe o mais importante nem o menos importante, é como o nosso organismo.
Se um órgão do nosso corpo não está funcionando bem, o resto também não vai mais funcionar. Você adoece, vai ter que tomar remédio, vai ter que se curar. Percebe? É nesse sentido. Eu acho que, não sei se me fez entender, não sei se eu consegui fazer isso aí. Me diga aí se deu certo. Né? É, né? O quê? Deu pra absorver alguma coisa. Alguma coisa, quase nada. Mas já é alguma coisa, tá bom. Hoje a gente conversou muito, eu pensei, logo no início teve aquele papo esperando vocês. Se não der para todos, a gente finaliza na próxima semana e depois entra no podcast. Mas o que puder fazer hoje, já vou fazendo. Deixa eu ver se vai sair a voz de Neemias aqui. Era para vir aqui, ó. Ah, peraí. Eu fiz errado de novo. Eu vou tirar esse Neemias daqui e colocar o outro. Eu tô com 2? Agora sim, vamos ver. Aqui. Foi. Esse é o seu, né, Neemias? Pode ligar? Pronto, vou ligar. Olá, galera. Sejam bem-vindos. Meu nome é Neemias Gonzaga. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco de anabolizantes versus cocaína. Qual é o mais perigoso, segundo a ciência? Nesta apresentação, nós vamos analisar aí, com base em artigos científicos e estudos publicados em revistas médicas muito importantes, aí, os efeitos do abuso de anabolizantes e da cocaína no organismo humano. Além disso, nós iremos discutir qual dessas substâncias vai apresentar maior risco, segundo a literatura científica atual. Os objetivos vão ser explicar o que são anabolizantes e cocaína, entender o mecanismo de ação, comparar efeitos fisiológicos, analisar riscos cardiovasculares, discutir mortalidade e dependência e comparar riscos agudos e crônicos. Aqui nós temos o sumário, da aula de hoje. Por que estudar essas substâncias, Nós vamos ver que ambas elas aumentam o risco cardiovascular. As duas vão poder causar morte, ou levar a causas que, no fim, causem a morte. E elas vão possuir mecanismos diferentes, Isso que a gente vai entender nessa videoaula. E elas são vistas também socialmente de formas diferentes. Por exemplo, o anabolizante é visto como algo bom, porque tem efeitos benéficos a olho nu quando você vê a outra pessoa. E cocaína é visto como algo ruim, até por vir do submundo aí do narcotráfico, E vai existir muito mito, entre eles. Primeiro nós vamos começar, com o que são anabolizantes, O que são hormônios derivados da testosterona, Na medicina eles vão possuir aplicações legítimas, porém em ambientes estéticos e esportivos, como a academia, muitas vezes são utilizados em doses elevadas para ganho de músculo, onde vai acontecer aí o aumento da síntese proteica e estimulação da hipertrofia muscular. Mas também no ambiente médico, ela é usada no tratamento de hipogonadismo, que é quando o homem está com baixa testosterona, para o atraso do crescimento puberal, a perda de massa muscular por doenças crônicas, e além disso tem o uso médico para tratamentos de TRT, mas só que o que acontece nesses tratamentos é que muitos usuários utilizam doses suprafisiológicas, aumentando aí o risco à saúde. E aí os principais efeitos dos anabolizantes vai ser alterações no organismo, como aumento da pressão arterial, alteração do colesterol, HDL e LDL, retenção hídrica, aumento do risco de trombose, supressão hormonal natural, que é a inibição aí do eixo hormonal. E além disso temos outros efeitos como a infertilidade, ginecomastia, acne, a atrofia testicular e alterações emocionais e psíquicas, E também temos a agressividade, que vai entrar aqui também. E os efeitos cardiovasculares dos anabolizantes, nós vamos ter no coração, que vai ser o abuso de anabolizantes, vai provocar hipertrofia cardíaca patológica, fazendo com que o músculo do coração aumente de tamanho de maneira prejudicial, diferentemente da adaptação fisiológica observada em atletas naturais. O crescimento pode vir acompanhado de fibrose cardíaca, redução da eficiência de bombeamento sanguíneo, arritmias e maior risco de insuficiência cardíaca. Além disso, nós vamos ter aí comprometimento dos vasos sanguíneos, que vai alterar o funcionamento vascular, aumentando a pressão arterial e favorecendo alterações no colesterol, como redução do HDL
e aumento do LDL, e essas mudanças vão contribuir para a maior formação de placas de gordura, aumentando o risco de trombose, infarto e outras doenças aí cardiovasculares. De anabolizantes é que muitos desses efeitos são silenciosos, né? O indivíduo pode parecer saudável externamente, enquanto o coração sofre remodelamento estrutural progressivo, né, com uso contínuo. E a gente trouxe aqui alguns estudos sobre os anabolizantes, né? Trouxemos aqui primeiro esse estudo aqui dinamarquês, que foi publicado no JAMA em 2024, que é a mortalidade entre usuários de esteroides anabolizantes. O estudo aí acompanhou cerca de 1.189 usuários de anabolizantes por cerca de 11 anos, comparando com indivíduos do grupo controle, e o resultado obtido foi, observou-se uma mortalidade quase 3 vezes maior em usuários de anabolizantes, aumento de mortes cardiovasculares e maior incidência de doenças cardíacas, né, tudo relacionado ao coração. E outra pesquisa que a gente trouxe aqui foi uma mais recente, né, de 2025, né, que é a doença cardiovascular em usuários de esteroides anabolizantes, né, uma pesquisa que buscou medir a incidência de doenças cardiovasculares em homens que utilizam anabolizantes e comparar esses dados com um grupo de controle da população geral, né. O estudo encontrou uma maior incidência de insuficiência cardíaca, alterações estruturais do coração, maior risco trombótico e alteração da hipertensão arterial. E agora nós vamos para o outro lado da moeda, né? Agora, o que é cocaína? A cocaína vai ser uma droga estimulante do sistema nervoso central, extraída da planta Erythrochin-coca. É popular em alguns países aí da América Latina, né? Principalmente em países de altitude. A coca é muito utilizada aí para amenizar os sintomas. E ela vai aumentar a dopamina e a adrenalina e vai provocar uma intensa estimulação cardiovascular. E esses efeitos podem ser de euforia, hiperatividade, aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial e vasoconstrição intensa, né? E ela pode ter um alto potencial de dependência e podendo levar ao infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas e AVC, né? Como é que a cocaína vai afetar o organismo? As principais alterações vai ser a vasoconstrição intensa, o aumento extremo da pressão arterial, aumento da demanda cardíaca, redução do fluxo sanguíneo coronariano e, em consequência, vai ter um infarto, o AVC, a arritmia, e também pode ocasionar a morte súbita, né? E aqui, né, como nós podemos ver, a cocaína vai colocar o sistema cardiovascular em estado de extremo estresse fisiológico, né, aumentando simultaneamente a demanda cardíaca e reduzindo também o fluxo sanguíneo aí, né, a pressão arterial. E agora nós vamos trazer aqui estudos, né, sobre a cocaína. O primeiro, um famoso de 2010 da revista Circulo, efeitos cardiovasculares da cocaína. O estudo analisou a cardiotoxicidade da cocaína, destacando um infarto agudo do miocárdio como um risco real para qualquer usuário, independente de patologias prévias. Os pesquisadores observaram aumento importante do risco de infarto agudo do miocárdio, o vasoespasmos coronário, arritmias fatais e associação com morte súbita. Outro estudo aqui que eu trouxe foi dos efeitos agudos e crônicos da cocaína sobre a saúde cardiovascular, do National Institutes of Health, de 2019, e esse estudo analisou o impacto cardiovascular da cocaína, confirmando seus efeitos agudos graves, mas destacando que os seus efeitos crônicos dependem fortemente do perfil de risco prévio do paciente, né? O artigo demonstrou aumento da pressão arterial, redução da oxigenação cardíaca, risco elevado de eventos cardiovasculares agudos e associação importante com a mortalidade. E aqui nós temos uma tabelinha aqui, né, comparando os riscos de cada um, né, e foi dividido em aspectos, né, e nós podemos ver aqui que é muito parecido, né, vai ter tendência muito alta ou moderada em alguns aspectos, enquanto o outro vai ter em outros aspectos, né, então fica bastante equilibrado aqui, né, em comparação ao risco. Mas, afinal, qual vai ser o mais perigoso, né? Segundo a ciência, nós podemos ver que a cocaína vai ter uma maior toxicidade aguda e um maior risco de morte súbita, uma forte associação com overdose, né? No caso da cocaína, você vai morrer de repente, utilizando ali. Enquanto o anabolizante vai ter dano progressivo e silencioso, alterações estruturais do coração, o aumento da mortalidade cardiovascular a longo prazo, né? Com o decorrer do uso dos anos, vai ali destruindo o corpo do usuário ali, desregulando, e com isso pode levar aí à morte, né, em decorrência desse uso. Eu trouxe, né, um estudo de 1993,
onde comparou aí as duas drogas e o objetivo do estudo foi analisar os efeitos cardiotóxicos causados pelo uso de cocaína e anabolizantes androgênicos em atletas. E o que foi que os pesquisadores observaram? Né? Eles observaram que a cocaína vai ter aumento agudo de frequência cardíaca, vasoconstrição intensa e maior risco de arritmias. Tem um aumento do risco do infarto e da morte súbita, enquanto os anabolizantes vai ter hipertrofia cardíaca patológica, alterações estruturais do miocárdio, aumento da pressão arterial e maior risco cardiovascular progressivo. Né? A conclusão que a gente chega desse estudo é que ambas as substâncias vão apresentar potencial cardiotóxico importante, porém por mecanismos diferentes. A cocaína vai promover efeitos mais agudos e imediatos, e os anabolizantes causam alterações cardiovasculares progressivas e acumulativas. Né? Com o passar do tempo, ele vai piorando aí a situação do usuário, a saúde. E a conclusão, né, que nós chegamos a partir dessa revisão bibliográfica é que ambos vai aumentar significativamente o risco de morte, né? Ambos vai afetar o sistema cardiovascular. A cocaína vai estar associada a eventos agudos, os anabolizantes vai estar mais associados a alterações cardíacas progressivas, e nenhuma dessas substâncias é seguro em abuso. Né? Inclusive, deixar claro aí que eu sou totalmente contra o uso dessas substâncias, né? Que fique bem claro aqui, né? Mas, e é isso aí, né? Encerramos aqui. Obrigado a todos. Nós podemos concluir que tanto a cocaína quanto os anabolizantes vão apresentar riscos graves à saúde, mas a cocaína vai estar mais associada a eventos cardiovasculares agudos e mortes súbitas. Já o anabolizante vai estar relacionado a alterações na estrutura do coração e o aumento da mortalidade ao longo dos anos, né? Assim, apesar das diferenças sociais entre essas substâncias, ambas possuem potencial significativo de dano segundo a ciência, né? Ou seja, ambos aí podem ter colaterais e também podem levar à morte. Então, muito cuidado ao utilizar essas substâncias e, reiterando mais uma vez, não recomendo ninguém usar nada. E é isso aí. Tchau, galera. Beleza, a Enemias se jogou duro aí. Olha, tem uma experiência clássica da psicologia, deve ter uns 10 anos mais ou menos, que foi feita com alunos de uma universidade americana. Ô, Neemias, esse é você agora, é? Cadê ele? Ele saiu daqui, eu tava aqui e saiu. Aí não. Sim, deixa eu pegar aqui o de Kaique, de Nayane agora, né? Deixa eu tirar aqui esse Neemias envelhecido. Depois que Neemias usou muito anabolizante, aí ficou daquele jeito. Mas a sua apresentação é interessante para chamar a atenção, né? Eu não entendi por que comparou o anabolizante, que é muito utilizado pelo pessoal da academia, né? Esses caras marombados aí. Mulher também usa, fica tudo com a voz mais grossa. Uma coisa. E a cocaína, que hoje é um problema seríssimo no mundo inteiro, né? O Brasil agora foi decretado o PCC, o CV, como organização narcoterrorista por conta disso, né? E invade o mundo. Mas a título de informação, foi interessante. Mas foi na questão de que, visando que a gente vai estar lidando com jovens, né? E que ele vai estar suscetível a acesso a essas substâncias, uma forma de conscientizar sobre o uso e também o potencial risco de cada um deles, né? Visto que também o papel do professor é conscientizar os alunos. Exatamente. Né? Na questão também, o que você falou do... Pode falar. Cortou aqui, você estava falando, Elias, cortou no final. Alô? Não foi? Neemias, acho que ele travou, tá travado ali. Então, cadê Nayane? Tá aí? Estou. Pronto, vou rodar aqui o seu, né? Eu não estou ouvindo o som. Tem som, Nayane? Tem som, professor. Então deixa eu voltar aqui de novo. Por quê? Pois é na fase adulta que eles não vão... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nayane e hoje vamos falar sobre os anuros e entender as diferenças entre sapos, rãs e pererecas.
Primeiramente, é importante entender o que são os anuros. A palavra anura significa sem cauda e é uma característica observada na fase adulta desses animais, pois é na fase adulta que eles não vão possuir caudas. Porém, na sua fase girino, eles vão possuir uma cauda muito bem desenvolvida. Os anuros eles vão pertencer ao grupo dos anfíbios e passam por um processo chamado metamorfose, no qual sofrem grandes mudanças ao longo do desenvolvimento. Os principais representantes desse grupo são os sapos, as rãs e as pererecas. Os anuros existem há mais de 250 milhões de anos e evoluíram de ancestrais que possuíam cauda. Então, ao longo do tempo, desenvolveram adaptações importantes, como maior capacidade de salto, respiração pela pele e a habilidade de viver tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. Então, essas adaptações ajudaram na sobrevivência e na ocupação de diferentes hábitats. Entre as características gerais dos anuros, podemos destacar que eles são animais vertebrados e ectotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal depende do ambiente. Possuem pele fina e úmida que vão ser essencial para a respiração e para o equilíbrio da água no corpo. Além disso, apresentam pernas traseiras fortes que facilitam os saltos e a locomoção. Falando da anatomia, os anuros possuem coluna curta e rígida e uma estrutura chamada urustilo, que ajuda na sustentação do corpo e melhora a eficiência dos saltos. Seus músculos e tendões são muito desenvolvidos, permitindo movimentos rápidos e precisos. A pele dos anuros vão possuir diversas funções importantes, então ela vai participar da respiração, protege o corpo, controla a perda de água e também atua na defesa. Como essa pele é muito permeável, esses animais precisam viver em locais úmidos para evitar a desidratação. Algumas espécies ainda possuem glândulas que produzem substâncias tóxicas para afastar predadores. Agora, vamos entender as diferenças entre sapos, rãs e pererecas. Começando com os sapos, que normalmente possuem pele rugosa e mais seca, corpo robusto e pernas mais curtas. Têm hábitos mais terrestres e apresentam glândulas paratoides localizadas atrás dos olhos, responsáveis pela produção de substância de defesa. É importante lembrar que essas substâncias servem para proteção e não significam que todos os sapos sejam perigosos ao ser humano. As rãs elas vão possuir uma pele fina e úmida, corpo mais fino e pernas longas, que são mais adaptadas ao ambiente aquático. E suas pernas compridas facilitam tanto os saltos quanto a natação. Já as pererecas apresentam corpo leve, pernas longas e discos adesivos nos dedos que funcionam como estruturas de aderência. Graças a essas adaptações, conseguem escalar superfícies e viver em árvores, sendo chamadas de anfíbios arborícolas. Mesmo apresentando diferenças físicas e comportamentais, sapos, rãs e pererecas vão possuir um ancestral comum. As diferenças genéticas acumuladas ao longo da evolução influenciaram características como formato do corpo, desenvolvimento das pernas, produção de toxinas e capacidade de escalada. Outro aspecto importante é a metamorfose. O ciclo de vida dos anuros começa com os estágios de girino, que possuem cauda, vive na água e respira por brânquias. Com o desenvolvimento, surgem as pernas, aparecem os pulmões e a cauda desaparece, formando o animal adulto. Todo esse processo é controlado por hormônios e apresentam uma das transformações mais interessantes do reino animal. A reprodução geralmente acontece por fertilização externa. O macho abraça a fêmea em um comportamento chamado amplexo, depois a fêmea libera os ovos e o macho libera os espermatozoides sobre eles. Algumas espécies possuem estratégias reprodutivas mais complexas, como produção de ninho de espuma, transporte de girinos e cuidado parental. Além das diferenças entre os grupos, os anuros possuem grandes importâncias ecológicas. Eles ajudam no controle de insetos,
servem de alimento para outros animais e funcionam como indicadores da qualidade ambiental. Como possuem pele sensível, sofrem rapidamente os impactos da poluição e das mudanças ambientais, sendo considerados importantes bioindicadores. Para concluir, os sapos, rãs e pererecas, eles pertencem à ordem Anura e compartilham ancestralidade comum, mas desenvolveram adaptações diferentes ao longo da evolução. Os sapos se destacam pela resistência e defesa, as rãs pela natação e pelos saltos, e as pererecas pela habilidade de escalada e viver em árvores. Esses animais mostram como a evolução permite diferentes formas de sobrevivência em ambientes variáveis. Desde já, agradeço a presença de vocês. Aqui estão as referências, né? E muito obrigada pela atenção. Beleza. Tranquilo. A Aldinaiane foi um videocast, né? Ela não apareceu muito, só ficou a voz ali e a imagem. E tem todos que apresentaram trouxeram o mesmo olhar. Quer dizer, o que é que tem de novo aí? O que mudou? Nada. É a mesma forma como a gente aprendeu, como nos foi ensinado a vida toda. Eu não estou nem preocupado com o conteúdo, eu estou preocupado com a forma. Porque você pode ser um expert, saber desse conteúdo de trás para frente, sem pestanejar. Mas esse conteúdo está aí na rede. Se uma pessoa tiver interesse, ele vai lá e busca tudo isso. Vocês têm que ser o diferencial. Tem que ser melhor. Mas quanto à voz dela muito boa, dicção perfeita, aí vocês todos têm potencialidade máxima, né, nessas questões. A única coisa que está faltando é dar esse salto de inovação. Falar, poxa, não é porque eu viver a vida toda as pessoas fazendo isso, eu vou reproduzir igualmente o que as pessoas fizeram. Eu ainda faço porque sabe que a gente vai ficando idoso, vai ficando ranzinza e mais difícil de mudar. Mas vocês que estão aí na flor da idade... Cauã, você perguntou uma coisa aqui que falou a maioria vai ter esse problema, professor. Não entendi o que foi. Depois a mensagem de Ana Beatriz. Entendeu? Professor, não, você estava falando. É isso mesmo que você está falando agora, da forma que a gente está apresentando. Ser uma forma mais tradicional. Eu acredito que todo mundo vai ter essa questão. Isso. Mas o normal é esse, certo? E é o bom que a gente... Eu só posso falar isso com vocês depois que vocês apresentaram, entendeu? Emily, pode falar, Emily. No caso, é Beatriz. Aí eu coloquei abaixo porque eu concordo. Acredito também que vai ser a maioria assim, além também do assunto de maioria, né, tá compactado, da mesma forma que eu apresentei, né? Já que poderia ser apenas um assunto, em vez de todos juntos. É da mesma forma que o senhor relatou. Mas Kaique vai arrasar aí, ó. O engraçado é o seguinte, não tem certo nem errado, certo? Vocês estão reproduzindo o que vocês vivenciaram a vida toda, certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu só posso dizer isso para vocês depois que ver o que vocês me apresentaram e dizer assim, olha, vocês podem fazer diferente, podem potencializar, podem melhorar isso aí, porque hoje naquela época que eu estudava e que a maioria de vocês estudava, não tínhamos tantos recursos tecnológicos digitais como temos hoje. E a gente tenta, é como se você tivesse num jatinho hipermoderno e não decolasse, só ficasse ali fazendo do hangar e taxiar no aeroporto, depois voltava para o hangar de novo. Ele nunca voa, porque aprendeu que não podia voar. Mas vocês têm condições disso. Deixa eu pegar Kaique aqui para ver como é que ele vai se sair. Ele já está ali olhando a vida dele, né? Deixa eu só aumentar isso aqui. Sou professor de Biologia e nesta videoaula... Olá pessoal, eu me chamo Kaique Ramos, sou professor de Biologia e nesta videoaula a gente vai dar início a um assunto muito importante para a Biologia e para nós seres vivos, no caso, célula.
Então, para dar início a essa parte introdutória de citologia, vamos começar pelo conceito. O que seria uma célula? E célula, ela é a unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. Estrutural, porque é ela que nos dá a forma de todos os seres vivos que a gente conhece, e funcional, porque sem elas não há vida. Não há funcionamento dos órgãos, não há funcionamento dos tecidos, não há vida, em geral. Quando o ser vivo ele é formado por apenas uma célula, ele vai ser chamado de unicelular. Como, por exemplo, temos as bactérias, temos as arqueias, que são organismos que são formados apenas por uma célula. Quando tem uma maior complexidade, quando há uma presença maior de duas células, ele vai ser chamado de multicelular, como é o exemplo dos animais, dos seres humanos e das plantas. Dentro dessas classificações, as células vão ser classificadas em dois grupos: células procariontes ou procariotas e células eucariontes ou eucariotas. As células procariontes, elas se dão com uma estrutura mais simples, uma organização mais simples, e não há presença de um núcleo definido, um núcleo verdadeiro nessas células. Como exemplo, como citado anteriormente, temos as bactérias e as arqueias. Já as células eucariotas, elas vão apresentar estruturas mais complexas, uma maior organização, e vai ter a presença de um núcleo definido, um núcleo verdadeiro, e uma adentro. As células eucariotas, elas vão ser divididas em dois subgrupos. Temos as células eucariotas animais e as células eucariotas vegetais. Agora sobre a estrutura de cada célula, começando pela mais simples, as células procariotas ou procariontes. As células procariotas, ela vai ser revestida por uma cápsula, onde a gente vai ter ali a presença de uma parede celular e da membrana plasmática, que é uma membrana que vai envolver a parte interna dessas células. E dentro dessa membrana, a gente vai ter a presença de ribossomos e do material genético dessas células, que é o DNA, o nucleoide. Também vamos ter a presença de um flagelo na parte externa, que ajuda na movimentação dessas células, e de estruturas que vão parecer filamentos, pelos, que ajudam tanto na movimentação, mas também na reabsorção de substâncias. Agora sobre a estrutura das células eucariontes, as células mais complexas, começando pelo grupo de células animais. Lembrando que há uma diferença entre células animais e vegetais. Na célula animal, ela não vai ter uma parede celular, já diferencia da estrutura das bactérias, e vocês vão ver lá mais da frente. Também vai diferenciar da estrutura da célula vegetal, mas vai ter a presença da membrana plasmática, que é o que vai revestir essa célula. Dentro da membrana plasmática, vamos encontrar o citoplasma. E nesse citoplasma, a gente pode encontrar o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático, a presença de ribossomos. Também vamos ter os vacúolos, o complexo de Golgi, a mitocôndria. São organelas que vão ter na célula eucarionte, mas não vai ter na célula procariota. É uma das diferenças. A única semelhança seria a presença de uma membrana plasmática, dos ribossomos e do material genético, que é o DNA. Agora, nas células vegetais, a única diferença que vai ter das células animais é que vai ter a presença de uma parede celular nessas células e também a presença de mais uma organela, que seria o cloroplasto, que é responsável pelo processo que a gente já conhece, que é a fotossíntese. Mas também nessas células a gente vai encontrar algumas organelas semelhantes a animal, que seria o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático, a mitocôndria e outros, vacúolo. Então, para finalizar essa videoaula, a gente vai dar um breve resumo do que foi visto hoje. A gente começou falando um pouco sobre o conceito de células, que são unidades funcionais e estruturais de todos os seres vivos, que esses seres vivos podem ser compostos por apenas uma célula, no caso vai ser chamado de unicelular, ou tem uma complexidade maior, ser composto por várias células, que vão ser chamadas de multicelular. Dentro dessa classificação, vão ser separados em dois grupos: células procariotas ou procariontes, que são organismos mais simples, com a estrutura mais simples, e não há a presença de um núcleo definido, um núcleo verdadeiro, como as bactérias, as arqueias, e o outro grupo, as células eucariotas ou eucariontes, que são células mais complexas, que há uma organização e também há a presença de um núcleo verdadeiro, um núcleo definido.
como as células animais e células vegetais. E lembrando que são divididas nesses dois grupos, porque há uma diferença nas suas estruturas. As células procariontes, a presença é envolta por uma cápsula, que vai ter a parede celular e a membrana plasmática, vai ter a presença de ribossomas e do material genético, além de ter o flagelo, que ajuda na locomoção, e filamentos, porque ajuda na locomoção e na reabsorção. Já nas células eucariontes, ela vai ser dividida em dois grupos, células animais, que vai ter a presença da membrana plasmática, o que é diferencial nas células vegetais, que vai ter a presença tanto da membrana plasmática, mas também da parede celular. Nessas células, a gente encontra o mitocôndrias, citoplasma, vacúolo, o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático e outras organelas. E um diferencial também é que na vegetal vai ter a presença dos cloroplásticos, que são responsáveis pela fotossíntese. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade à citologia, explicando agora cada organela e suas funções dentro da célula. Então, a gente fica por aqui, finalizando a videoaula de hoje. Bons estudos! Olá, beleza. Pois, seu Kaique, deixa eu só pegar logo o Cauã aqui. Mas Kaique, como o Cauã disse, todos vocês vão seguir a mesma lógica, né? Kaique podia mostrar um pouco mais, só mostrava assim do pescoço para cima. Parece que estava com medo de mostrar o peitoral. Fala aí, Kaique, enquanto eu pego aqui a... Qual é o seu... Cauã, qual foi? O meu é do filtração glomerular. Pronto, é até esse aqui mesmo. Deixa eu... Pois é, Kaique, tava com medo de mostrar o peitoral, né? Aí só tem Cauã agora, Fernando e Mônica. Deixa eu pegar, cadê Fernando? Não, cadê você, meu pai? Aqui. Hoje vamos ao início do processo da filtração glomerular. Olá, pessoal! Hoje vamos ao início do processo da filtração glomerular. Vamos estudar também sobre a reabsorção, secreção e excreção, apesar de não ser o foco da aula de hoje. Então, vamos lá! Vamos entender como funciona o processo da filtração do sangue. Ele vai ocorrer no rim, mais especificamente no néfron, onde podemos observar aqui na imagem, que é a unidade básica do rim. Aqui temos um corte frontal do rim. E aqui podemos observar onde vai ficar exatamente esse néfron. O sangue que vai chegar no néfron, ele vai vir da aorta, você pode observar aqui na imagem, que se bifurca na artéria renal. Artéria renal, que vai se ramificar várias e várias vezes até chegar aqui na artéria arqueada. Na artéria arqueada, ela ainda se ramifica mais uma vez em interlobulares. E essas interlobulares se ramificam ainda mais uma vez na arteríola aferente, onde podemos observar aqui na imagem. E nessa arteríola aferente, ela vai, como vocês podem ver aqui, meio que se aglomerar na cápsula de Bowman, formando o glomérulo. E é entre o glomérulo e a cápsula de Bowman que vai acontecer essa filtração. A cápsula de Bowman vale destacar que é essa cabecinha aqui do néfron que se encontra com o glomérulo. Bom, vocês podem ver, tem três setinhas aqui. A setinha vermelha está demonstrando a pressão hidrostática. A pressão hidrostática tem relação com a pressão sanguínea, ou seja,
a pressão da artéria, a pressão que o coração está fazendo e está impulsionando o sangue para dentro da cápsula de Bowman, do glomérulo para a cápsula de Bowman. Só que, no caso contrário a ela, temos outras duas pressões atuando. A pressão coloidosmótica, que tem relação com a diferença de proteínas entre o plasma sanguíneo e o plasma que vai estar na cápsula de Bowman. E a quantidade de proteína que vai estar na cápsula de Bowman. No glomérulo vai ter uma quantidade maior. E sabemos que o fluido ele tende a ir de onde tem menos proteína para onde tem mais. Então ele vai estar se deslocando nessa direção, da cápsula de Bowman para o glomérulo. Somada a ela, temos a pressão do fluido, que é o fluido que compõe aqui a cápsula de Bowman. Vai entrando líquido na cápsula até chegar o momento que ela vai meio que encher. E esse fluido que vai estar na cápsula de Bowman vai estar resistindo à entrada de mais fluido. Então, podemos ter que a pressão da filtração resultante ela vai ser igual à pressão hidrostática menos a pressão coloidosmótica menos a pressão do fluido. Bom, a pressão hidrostática, vencendo essas duas outras pressões, vai deslocar o sangue, o fluido sanguíneo, do glomérulo para a cápsula de Bowman. Nessa passagem, vamos encontrar 3 camadas. Aqui temos o lúmen do capilar, que seria essa região aqui ainda. O capilar, ele vai ter poros endoteliais, pequenos poros. Isso já serve como meio que uma peneira. Então, moléculas grandes não passam do capilar para a cápsula de Bowman. Temos ainda uma outra barreira, que é a lâmina basal. Na lâmina basal, vamos encontrar íons carregados positivamente, que vai servir como uma barreira à entrada de proteínas. E por último, já na cápsula de Bowman, ele vai ter em seu epitélio moléculas especializadas que vão impedir a passagem de proteínas que conseguiram passar pelos poros do endotélio e pela lâmina basal. Então, o que conseguir passar por essas barreiras vai ser o material filtrado. Mas não acaba aí. O líquido que conseguir passar pelo glomérulo e em direção à cápsula de Bowman, ele vai passar pelo túbulo. Aqui, como você pode observar na imagem, tem um grande caminho ainda a ser percorrido. E dentro desse caminho, parte do líquido será reabsorvido pelos capilares sanguíneos, como vocês podem ver aqui. E ainda, substâncias serão secretadas. Então, eles serão adicionadas nessa substância que será posteriormente excretada. Então, temos que a quantidade excretada do soluto ela vai ser igual à quantidade filtrada menos a quantidade reabsorvida mais a quantidade secretada. E com isso, espero que vocês tenham entendido. Caso não, deixem suas dúvidas nos comentários que estarei posteriormente respondendo. Então, obrigado pela atenção. Beleza. Cauã aí dando o ar da graça. Como você mesmo... Diga, Emily, pode falar. Professor, meu notebook ele vai descarregar já. Eu posso ser a próxima da fila? Pode. Vou já pegar ali. Como o Cauã profetizou, tá tudo dentro do mesmo barema, não é? Mas, se nós tivéssemos mais tempo, mais carga horária, certamente uma nova
versão dessa atividade vocês fariam absolutamente diferente? Qual foi de Emily? Emily é qual? Emily é essa aqui, pelo amor de Deus. Mandei uma aula introdutória. Já achei. Pronto. Lembrando que é uma aula introdutória. Eu não quero lembrar de nada, você que está dizendo. Que saco, velho. Vamos ver aqui. Tudo bem com vocês? Aqui é a Provil falando. E bom, hoje teremos uma videoaula sobre lipídios. Será uma videoaula introdutória do assunto. Mas mesmo sendo introdutória, a gente hoje vai ver as suas funções, as suas características, os seus grupos, diferenças entre gordura saturada e insaturada. Então, vamos lá, pegue seu caderno e vamos para a nossa videoaula. Agora vamos dar início à nossa aula introdutória sobre lipídios. Quando ouvimos a palavra gordura, normalmente pensamos em alimentação, fritura ou até colesterol. Mas será que lipídios servem apenas para isso? Bom, na verdade, os lipídios são biomoléculas fundamentais para a vida. Eles participam da formação das células, do armazenamento de energia, da produção de hormônios e até da proteção do nosso corpo. Mas, para Emily, o que são lipídios? Bom, os lipídios são moléculas orgânicas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. A principal característica deles é serem apolares. Isso significa que eles não possuem afinidade alguma com substância polar. Por isso, dizemos que os lipídios são hidrofóbicos, ou seja, têm medo de água. É exatamente por isso que óleo e água não se misturam. As moléculas de água interagem entre si, porém, não interagem adequadamente com as moléculas de óleo. Apesar disso, os lipídios conseguem se dissolver em substâncias orgânicas como álcool, etanol, acetona e clorofórmio. Então, recapitulando, os lipídios eles são moléculas orgânicas insolúveis em água, solúveis em substâncias orgânicas como acetona, álcool, clorofórmio, etanol, benzeno, etc. E também eles são moléculas apolares. Uma característica muito importante dos lipídios é o valor energético, que enquanto 1 grama de carboidrato fornece cerca de 4 calorias, 1 grama de lipídio fornece aproximadamente 9 calorias. Isso faz com que os lipídios sejam a principal reserva energética de longo prazo dos organismos. Outra característica importante é que alguns lipídios podem ser sólidos, como a manteiga e a gordura animal, enquanto outros líquidos, como os óleos vegetais. Essa diferença acontece principalmente por causa da estrutura química dos ácidos graxos presentes nessas substâncias. Recapitulando, as características gerais dos lipídios são o alto valor energético, são hidrofóbicos, podem ser líquidos ou sólidos e possuem origem animal ou vegetal. Lipídios possuem várias funções importantes no organismo. A primeira delas é a reserva energética. Quando o corpo precisa de energia e não possui glicose suficiente disponível, ele utiliza os lipídios armazenados. Eles também atuam como isolantes térmicos, que é a gordura localizada abaixo da pele ajuda a conservar a temperatura corporal. Além disso, os lipídios funcionam como proteção mecânica, ajudando a amortecer impactos e proteger órgãos internos. Outras funções são diversamente importantes, assim como a formação da membrana celular. Sem os lipídios, as células simplesmente não existiriam de forma como conhecemos hoje. Os lipídios também participam da produção de hormônios como testosterona e estrogênio e ainda auxiliam na absorção das vitaminas A, D, E e K, chamadas de vitaminas polissolúveis. Os lipídios possuem também funções que muitas vezes passam despercebidas, como as ceras, que, por exemplo, atuam na impermeabilização, que nas plantas existe uma camada cerosa nas folhas que evita a perda excessiva de água.
Nos animais, algumas substâncias oleosas ajudam na proteção da pele e dos pelos. Os lipídios também participam da comunicação celular, porque algumas moléculas lipídicas atuam como sinalizadores químicos, e além disso, eles ajudam no transporte de vitaminas e em processos relacionados ao metabolismo celular. Os ácidos graxos, gente, são componentes fundamentais de muitos lipídios. Eles são formados por cadeias longas de carbono ligadas ao hidrogênio, e dependendo da forma dessa ligação ou dessas ligações, os ácidos graxos podem ser classificados como saturados ou insaturados, e essa diferença química altera completamente a propriedade física dos lipídios, como consistência, fluidez e até impacto na saúde. Como eu já disse anteriormente, os ácidos graxos, eles possuem classificações. Eles se classificam entre saturados e insaturados. Os saturados, eles possuem apenas ligações simples entre carbonos. Como suas cadeias ficam mais organizadas e compactas, eles normalmente formam gorduras sólidas em temperatura ambiente, como a manteiga e a gordura animal. Então, recapitulando, eles não possuem ligação dupla, são gorduras sólidas e de origem animal. Já os insaturados possuem uma ou mais ligações duplas entre carbonos. Essas ligações provocam dobras nas moléculas, dificultando o empacotamento das cadeias. Por isso, normalmente são líquidos, formando os óleos vegetais. Os insaturados costumam ser considerados mais saudáveis quando consumidos de forma adequada. Então, recapitulando, os insaturados possuem dupla ligação, são óleos líquidos e de origem vegetal. Os ácidos graxos, eles possuem tipos. Esses tipos são os saturados, os monossaturados, os poliinsaturados, o ômega 3, o ômega 6 e a gordura trans. Os monossaturados, eles possuem apenas uma dupla ligação, e um exemplo deles é o azeite de oliva, ok? E os poliinsaturados, eles possuem várias duplas ligações, como os nossos famosos ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3, ele é importante para o funcionamento do cérebro, do coração e para processos anti-inflamatórios. Já a gordura trans, ela é produzida industrialmente através da hidrogenização de óleos vegetais, e ela aumenta o tempo da conservação dos alimentos, mas pode causar problemas cardiovasculares e aumentar o colesterol ruim. Os lipídios, eles são classificados em diferentes grupos, eles sendo os glicerídeos, os fosfolipídios, os esteroides e as ceras. Os glicerídeos, eles incluem os óleos e as gorduras, e eles são responsáveis principalmente pela reserva energética. Os fosfolipídios, por outro lado, eles formam boa parte da membrana celular. Os esteroides, eles incluem o colesterol e alguns hormônios importantes. Já as ceras, elas atuam principalmente na hipermeabilização e na proteção. Falando agora de um dos grupos dos lipídios, que são os fosfolipídios. Como eu já disse, eles formam boa parte da membrana celular, e eles possuem uma característica muito interessante, que uma parte da molécula gosta de água e a outra não gosta. Essa molécula possui uma cabeça hidrofílica, ou seja, possui afinidade com a água, e as caudas são já hidrofóbicas, o que repelem a água, que quer dizer que não gostam de água. Essa organização permite a formação da bicamada lipídica da membrana celular. Então, só recapitulando, os fosfolipídios, eles possuem uma cabeça hidrofílica, caudas hidrofóbicas, e eles participam da formação da bicamada lipídica. Bom, a membrana celular, ela é formada principalmente por lipídios e é organizadas em duas camadas. As cabeças ficam voltadas para o meio aquoso, enquanto as caudas ficam protegidas no interior da membrana. Essa estrutura funciona como uma barreira seletiva, controlando a entrada e a saída de substâncias dentro da célula, pois, sem os fosfolipídios, as células não conseguiriam manter sua organização interna.
Então, só recapitulando, a membrana celular, ela possui uma bicamada fosfolipídica, controla também a entrada e saída de substâncias e ajuda na proteção celular, que seria a proteção do meio interior da célula. E para finalizar, os lipídios são essenciais para a saúde, mas devem ser consumidos com equilíbrio. O excesso de gorduras trans ou gorduras saturadas podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, a obesidade e até a aterosclerose. Por outro lado, gorduras boas como o ômega 3 e gorduras insaturadas são importantes para o funcionamento adequado do organismo. Por isso, o mais importante é manter uma alimentação adequada. Bom, pessoas, chegamos ao fim da nossa aula introdutória sobre lipídios e com essa introdução vimos que lipídios são bimoléculas fundamentais para o funcionamento dos seres vivos e que suas funções são muito mais além do que simples armazenamento de gordura. E aprendemos sobre suas características gerais, suas funções nos organismos, os diferentes tipos de ácidos graxos e também entendemos a importância dos fosfolipídios na formação da membrana celular. Espero que essa mini aula tenha ajudado vocês a compreenderem melhor esse tema tão importante dentro da biologia. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima aula. Pois, Emily apresentou, dentro do mesmo padrão dos demais. Uma coisa engraçada, a maioria não demonstrou marcadores conversacionais. Só a Emily que falou recapitular várias vezes. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Tá perfeita para o que a gente tem de tradicional, certo? Todos vocês estão muito bons para o que é tradicional. Mas podemos melhorar. Temos aqui Fernando e Mônica. Bora ver os dois? O Abson já deu a hora. Já deu a hora? Então, Já. Então, ó, eu posso ficar até fora da hora, para mim não tem problema, mas vocês é quem manda. Então, vou fazer o seguinte. Fernando tá aqui, Mônica tá ali, não tem problema não. A gente passa semana passada, o importante é que vocês já colocaram lá, aí tem lá o registro. Se quiser passar aí, passa, né? Só eu falei. Mas você tá já tirando todos nós aqui de tempo. Você é a culpada. Você proibiu o Fernando de aparecer? Tu quer continuar pra continuar, mana. Tu quer continuar pra continuar, mana. Eu só tenho que estudar, né? Porque agora... Larissa, fica essa conversa sua todo dia, mesma coisa. Semana passada foi para açaí, foi diferente. Ninguém tá acreditando nada disso. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos AVAs. Mas, mais do que isso, quero mostrar como eles podem ser pensados de forma pedagógica. Vocês viram aqui, essa é uma aula para o pessoal da pós-graduação, do ETEAD, em Tecnologias Digitais Abertas, e a disciplina é Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O título é esse. Então, a gente está trabalhando, como vocês aqui hoje, nós estamos trabalhando com as videoaulas que vocês fizeram, essas microaulas, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, e vocês depositaram o link, postaram o link dentro de outro ambiente virtual de aprendizagem. Essa pós-graduação tem em torno de 150 professores e professoras já formados, muitos da escola pública, muitos da escola privada, tem professores do ensino fundamental, tem professores do ensino médio, tem professores do ensino superior, tem professores com 1 ano de exercício da docência, tem com 5, tem com 10, tem com mais de 10. E todos estão... o curso da gente, esse curso pós-graduação, o carro-chefe lá da SEAD. Já temos várias ofertas deles e sempre procurado por gente do Brasil inteiro. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que estão lá já são profissionais, já são formados, já estão em salas de aula. Muitos que já têm lá mais de 10 anos nem precisariam, mas eles estão buscando
é entender as tecnologias. Tem várias outras disciplinas, eu já dei cenários virtuais de aprendizagem, fundamentos da educação digital, e tantas outras. Nesse caso aqui é para essa disciplina ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente vai ver as potencialidades de uso e tal. Aí eu fiz essa breve aula aqui para estimulá-los no início, porque teve um atraso na disciplina, coloquei. Aí você vê que o vídeo parou. Parou por quê? Porque eu botei essa pergunta aqui. Então ele só vai adiante quando eu clicar. Aí eu vou clicar aqui. A pergunta é: responda. AVA, ambiente virtual de aprendizagem, é. Aí eu clico, aí aparecem as opções. Aí eu tenho que clicar. Vou clicar qualquer uma aqui, sem... Que é a última, né? Mas vou clicar uma errada aqui. Aí ele vai verificar. Ó, não deu certo, não é a certa. Aí eu posso continuar, ou eu posso refazer e escolher a certa, né? Aí eu vou aqui, ó. É o quê? Uma plataforma digital com foco em design instrucional e design educacional. Eu vou adiantar aqui só para você ver que eu coloquei outra aqui, ó. E a experiência de aprendizagem. Tá vendo aí? Já apareceu outro. Responda a questão de única escolha para prosseguir. Aí eu vou, clico aqui. Aí seria, por exemplo, vocês estão assistindo lá, vocês só vai seguir se eu fizer isso. Qual alternativa apresenta uma função essencial de um AVA? Servir, organizar, permitir e tal, né? Funcionar, substituir. Aí botar aqui. Organizar e permitir interação entre professores e estudantes. Aí eu vou. Ah, verdadeira. Aí já bota aqui, continuar. Como um todo. Aí eu vou adiantar a prática. Engajamento no ambiente virtual. Ele vai parar de novo ali, ó. Quando tem uma bolinha, responda a questão verdadeiro ou falso. E eu podia botar aí também, sabe o quê? Vídeos, inserir vídeos. Aí o AVA contribui para a organização do processo de ensino-aprendizagem e facilita a comunicação entre os participantes. Aí se eu botar aqui verdadeiro, eu clico. Ah, beleza, acertei. Continuar. Quando falamos em cenários virtuais de aprendizagem, aí eu vou aqui para o último. Eles também trazem desafios, como a dispersão. Aí parou. Agora é uma questão que o estudante tem que digitar lá. Ó. Explique com suas palavras por que o AVA é importante no contexto educacional. Aí o cabra vai botar lá o seu... Digitar o seu, né? Deixa eu botar aqui. E aí vai responder e continuar. A fragmentação da aprendizagem. Perfeito? Aí você fala, por que eu consegui aqui? Porque eu estou aqui usando o Moodle. E no Moodle eu tenho essa possibilidade. O AVA que a gente usa aí do SIGA, que é limitado, já não me dá essa opção. Aí eu poderia colocar, por exemplo, Emily, foi a última, ela falou sobre lipídios, né? Aí, se eu estivesse falando um vídeo daquele, sobre os lipídios e tal, eu poderia colocar vídeos externos dentro do próprio vídeo que eu estou fazendo, e isso aí, e fazendo uma dinâmica realmente interessante para os estudantes. Já está ali a Ana Beatriz no ônibus, né, no carro. A gente está esperando. Ah, está na espera. Sim. Então é isso. Vocês viram aí que pode se fazer de várias formas. Esse aqui que eu fiz foi o primeiro para apresentar a disciplina. Eu poderia fazer outro usando outros recursos, de outras formas. Olha, você vê que eu não usei nenhum slide aqui. Só foi a minha presença ali de frente, falando para os colegas lá da pós-graduação, e no meio do vídeo, aquelas questões que é só para fazer a interação. Então, ele pode me assistir em qualquer horário de dia, de noite, lá, assincronamente, mas ele vai, ao mesmo tempo, mesmo distante, ele vai conseguir fazer essa interação. Ele vai ter que responder aquelas 3, depois digitar
Porque só assim ele continua até o final do vídeo. Beleza? Alguma pergunta? Que Larissa quer ir embora? Até o computador aqui botou. É hora de fazer uma limpeza. É o aplicativo que faz a limpeza. Eu acho que o senhor deve escutar o computador, viu? Eu só acho. Bom, para vocês... Olha, eu tenho agora um colega meu da Academia de Letras e Maçom. Está lançando o livro 8 horas. Aí eu avisei para ele ontem, que a gente estava numa reunião, falei, olha, eu vou, mas eu vou a 9 horas, porque eu tenho um compromisso com os alunos. E o senhor tá atrasado, se eu fosse ele, eu reclamava. Mas eu entendo a brincadeira de vocês, mas o profissional, a gente tem que sempre fazer alguma coisa a mais. Eu estou sempre falando isso porque vocês serão assim. É vocês que estarão daqui um dia do lado de cá, dando as aulas e fazendo isso. Não é? E a gente precisa acostumar, às vezes, passar... Eu poderia muito bem dar meu horário aqui, embora não vou ganhar nada mais nem nada menos do que isso. Mas não é isso que importa. O que importa é que se vocês consigam entender de fato, né? A gente consiga fazer essa aprendizagem coletiva, que eu aprendo também com vocês aqui. Então tá bom, vamos finalizar por hoje. Semana que vem, olha, o Fernando ficou tão chateado que foi embora. Isso aí, porque não apresentou a dele. A culpa é de Larissa. Minha não. Mônica tá ali, ó, ainda não saiu não, mas Fernando foi embora por isso. Mas eu vou botar a dele lá em destaque no AVA. Pronto. Pronto, então tá bom, gente. Boa noite, até a próxima. Boa noite, querido professor. Boa noite, professor. Até Boa mais. noite, querido. Até semana que vem. Bom lançamento do livro pro seu amigo. Agora tá lá. Mas Fernando ficou chateado, viu? E eu vou falar que a culpa Ficou nada. Ele gostou. nada disso. Valeu mesmo.